Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso trabalho de conclusão de curso de Pedagogia, do Polo de Taquaritinga, com orientadores professora mestre Andréia Lemos de Oliveira, professora mestre Roberta Seixas, realizado no ano de 2023. Os integrantes do nosso grupo são a Cláudia Baroni Gibertoni, Gabriela Silva dos Santos, Júlia Coraza Curti, Júlia Frari Dantas e Luana Aparecida Venturinelli. O nosso trabalho se intitula Os Desafios Docentes frente ao processo inclusivo do aluno com deficiência visual, um estudo de caso em uma escola de educação infantil da cidade de Taquaritinga. Por muito tempo, a educação, em especial a brasileira, não era direcionada para todos, atendendo inicialmente somente os interesses da elite. Para as pessoas com deficiência, que eram em sua totalidade segregadas da sociedade, o processo educativo demorou ainda mais para ser concretizado. A educação inclusiva teve início, mas aconteceu de uma forma muito tímida e lenta, e somente acontecia em escolas que trabalhavam com educação especial. Embora a inclusão seja um direito e uma realidade vivida pelas escolas brasileiras, nosso país ainda apresenta muitos problemas no que diz respeito a fazer valer esse direito em sua totalidade. Objetivo geral. Temos como objetivo evidenciar os desafios docentes frente ao processo inclusivo dos alunos com deficiência visual em uma escola de educação infantil da cidade de Taquaritinga. Justificativa. É notório a inserção cada vez maior de pessoas com deficiência, PCD, dentro das escolas regulares. Dentro desse contexto, é preciso que estas estejam preparadas para fazer valer o processo inclusivo, pois só assim o processo de ensino e aprendizagem será feito com igualdade. A justificativa desse estudo se faz pela importância do conhecimento sobre os desafios vivenciados pelos docentes frente à inserção do aluno inclusivo dentro das salas de aulas regulares, em especial os com deficiência visual. Sobre deficiência. Entende-se por deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura e/ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, a qual gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. O Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, determina a pessoa com deficiência aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma pesquisa feita em 2010 resultou em dados que apontam que o Brasil possui mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. Destas, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar, pessoa com deficiência visual, e outras 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal, grande e permanente dificuldade de enxergar. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais descreve que, em 2017, o Brasil contava com 169.637 crianças matriculadas em classes exclusivas. Desse total, 1.233 são cegas e 3.986 possuem baixa visão. Linha do tempo da educação das pessoas com deficiência visual no Brasil. Em 1835, foi a primeira tentativa de formar um sistema para acolher o processo de educação das pessoas com deficiência visual. Um projeto para prover um professor de primeiras letras para surdos, mudos e pessoa com deficiência visual, em cada província da nação, concedendo o direito do ensino primário a todos os cidadãos. Contudo, o projeto apresentado à Assembleia Geral Legislativa não foi aprovado. Em 1864, no Rio de Janeiro, foi criado o primeiro prédio do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, a primeira instituição da América Latina no atendimento às pessoas com deficiência visual.
em 1890, é criado como ramificação do Instituto dos Meninos Cegos, o Instituto Nacional das Pessoas com Deficiência Visual. A criação desse novo instituto permitiu a contratação de alunos repetidores, os quais se tornaram futuros professores. Entre os anos de 1926 a 1944, são criadas instituições de ensino para pessoas cegas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná. Em 1945, é implantado em São Paulo o primeiro curso com a finalidade de promover a especialização de professores voltados para o ensino das pessoas com deficiência visual. Em 1950, em São Paulo, é criada a primeira classe Braille no ensino regular. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional traz em seu contexto a educação voltada para os excepcionais, determinando a integração das classes especiais e garantindo a ajuda econômica do governo a tais instituições. Em 1973, o Ministério da Educação e Cultura criou o Centro Nacional de Educação Especial, o qual era responsável em todo o território nacional pela melhoria e expansão do atendimento à pessoa com deficiência em todas as instâncias educacionais, com o objetivo de que essas pessoas se integrassem na sociedade. Na década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência nas redes regulares de ensino. Em 1996, a educação brasileira assiste à criação da LDB número 9.394, que reforça a letra da Lei do ECA, com a determinação de atendimento aos alunos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inclusão do aluno com deficiência. Segundo o Ministério da Educação e Cultura, a escola é a instituição onde a integração deve acontecer, e ser incluído nesse espaço é de fundamental importância para vencer as barreiras dos preconceitos sociais. O processo inclusivo, dentro das escolas, faz com que acabe a separação entre a pessoa com deficiência e sem deficiência, acolhendo a todos, desde os alunos até suas famílias. A educação inclusiva deve ser entendida como um meio de assegurar que alunos que apresentam alguma deficiência tenham os mesmos direitos que os outros, ou seja, os mesmos direitos dos seus colegas escolarizados em uma escola regular. Hoje, transformar a escola em inclusiva demanda mais que práticas pedagógicas eficientes ou leis que assegurem a entrada e permanência de todos nas redes de ensino. A escola inclusiva pressupõe o reconhecimento e o respeito pelas individualidades dos sujeitos. Yoshida afirma que a escola inclusiva é aquela que abre espaço para todas as crianças, em especial as que apresentam necessidades especiais. As crianças com deficiência têm direito à educação em escola regular e, estando em meio a outras crianças, deixa de ser segregada e passa a ser acolhida. É responsabilidade de toda a equipe escolar garantir que a inclusão aconteça em sua totalidade e precisam para isso ter amplo conhecimento e condições de aplicar as determinações da inclusão nas instituições de ensino. Conceição e Pereira explicam que o número de pessoas com deficiência visual em salas regulares tem apresentado aumento considerável. E, independente da classificação da deficiência visual, esses alunos precisam ter à sua disposição meios que os levem à aprendizagem. O processo educacional do aluno com baixa visão ou a ausência total da visão requer metodologias diferentes. Sendo assim, é importante que a escola adeque os recursos específicos para cada limitação, especialmente a partir de recursos visuais ampliados. Machado destaca que para cada tipo de perda de visão é preciso realizar uma abordagem específica,
o que dificultaria ainda mais o trabalho docente. O autor explica que é preciso desenvolver o aprendizado por meio do tato, audição, pois eles não possuem imagens memorizadas. Leitão e Fernandes descrevem que é preciso prover de forma ampla e, ao mesmo tempo, individual, aprendizagem e desenvolvimento do aluno com deficiência visual. Para quem conhece as escolas de perto, fica claro os impasses sobre a garantia da inclusão com qualidade. Embora as leis exijam que a escola esteja adaptada para atender o aluno com necessidades especiais, nem sempre é isso que acontece. Infelizmente, a falta de recursos pedagógicos, somada à pouca ou inexistente especialização dos docentes, tornam-se obstáculos enfrentados nas escolas quanto à garantia de direito à educação inclusiva, fazendo com que o trabalho desenvolvido para essa clientela não seja eficiente. Muitas vezes, o mesmo sistema que criou as leis é o mesmo que deixa de enviar recursos para que as adaptações sejam feitas, bem como sejam realizados investimentos na formação docente. Desafios dos docentes de uma escola de Taquaritinga sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual. Como forma de evidenciar o processo inclusivo de alunos com deficiência visual, realizamos uma entrevista com 4 docentes de uma escola de educação infantil pública, localizada em um bairro da periferia da cidade de Taquaritinga. Atualmente, a escola atende crianças de 0 a 5 anos, em um total de 139 alunos e possui um aluno com baixa visão. 3 das docentes entrevistadas possuem experiência de 3 anos na rede pública de ensino e a 4ª docente possui 20 anos de experiência. Quanto à formação acadêmica das professoras, das 4 docentes, apenas uma apresenta formação em educação especial. Quando perguntado por que as outras 3 não têm essa especialização, estas responderam que a educação não investe em cursos de capacitação gratuitos e que os baixos salários não permitem investimentos particulares neste sentido. Perguntamos quais eram suas perspectivas quanto ao processo inclusivo. Abaixo seguem as respostas das docentes. Docente 1. O processo inclusivo é uma realidade linda acerca das determinações e definições dadas por lei. Mas, na realidade, a inclusão não acontece. Docente 3. Não acredito na inclusão do jeito que está. Não temos estrutura física e nem estrutura pedagógica. Sendo assim, ao invés de incluir, estamos excluindo. Docente 4. A inclusão está acontecendo atualmente de uma forma vazia. As crianças são inseridas na escola onde falta tudo, desde a estrutura até a formação mais qualificada dos docentes. Em relação às experiências vivenciadas por cada uma delas com crianças com deficiências na rede pública de ensino, elas relataram. Docente 3. Atualmente, minha sala possui um aluno com problema de baixa visão. A escola não possui nenhum tipo de estrutura para atender esse aluno. Falta desde adaptações até estrutura pedagógica. Não possuo nenhum tipo de especialização e, na verdade, nem sei como trabalhar com esse aluno. Docente 4. Em 2015, 2018 e 2019, recebi em sala alunos com baixa visão. Diante desse contexto, não tive nenhum respaldo da Secretaria de Educação. Para mim, foi como se os alunos tivessem sido jogados com a palavra "se vira", "dá um jeito", "é responsabilidade sua". A escola em que atuava, e é a mesma em que atuo hoje, não possuía e nem possui acessibilidade para esse tipo de deficiência. Esse é, portanto, o primeiro desafio. Outro desafio encontrado foi sobre a existência de materiais ou instrumentos adaptados para o trabalho com esses alunos. A realização do trabalho somente aconteceu porque eu gastei meu dinheiro, investi em recursos e busquei conhecimentos para trabalhar com esses alunos, pois, caso contrário, eles apenas seriam jogados na sala sem perspectiva nenhuma e aprendizado diferenciado.
promovendo assim uma inclusão vazia. Em um contexto geral, todas as professoras afirmaram que o processo inclusivo é uma realidade muito interessante e necessária, como forma de garantia de direitos dos alunos com deficiências. No entanto, todas as professoras afirmaram que, do jeito que está, o processo inclusivo se mostra vazio. O primeiro desafio está na precariedade de estrutura e recursos para o trabalho com os mais diversos tipos de deficiência. Outro desafio se dá pela falta de formação docente, a qual acontece sob muitos aspectos. Dentre os maiores estão a falta de tempo, pois os baixos salários exigem mais trabalho, e a falta de recursos financeiros para investimentos na especialização. Outro desafio elencado é sobre como trabalhar de forma individualizada com o aluno que tem maior necessidade diante de salas com 20 ou 25 alunos. A soma desses fatores contribui para que o processo inclusivo seja de má qualidade e sem uma fundamentação forte. Considerações finais. Durante séculos, a educação viveu a segregação dos alunos que possuíam algum tipo de deficiência. O tempo trouxe mudanças que refletiram no âmbito educacional. A sociedade evoluiu e trouxe com ela uma nova forma de pensar a respeito de como devem ser tratadas as pessoas com deficiência. A Constituição determina e especifica que todos têm direitos iguais e que estes precisam ser garantidos. Depois, a LDB surge e intensifica a necessidade de garantia de direitos educacionais universais, inclusive para as pessoas com deficiência. Inicia-se assim o processo inclusivo, respaldado por lei, onde todos passariam a ter os mesmos direitos de aprendizagem. A inclusão aconteceu de forma rápida e pegou muitos profissionais da educação de forma desprevenida. Os documentos normativos que respaldam a inclusão trouxeram resultados positivos, e dentro dessa realidade, a educação em um contexto geral começou a passar por mudanças para se adequar a essa realidade. Embora a inclusão seja uma realidade necessária no contexto escolar, os obstáculos ainda são muitos. O que pode ser visto é o despreparo físico e pedagógico de muitas escolas, especialmente as escolas públicas. Os moldes da educação brasileira ainda precisam ser repensados e transformados para que os alunos com necessidades especiais vivenciem uma educação de excelência e que efetivamente garanta a estes o direito de aprendizagem e igualdade, colocando todos os alunos diante da mesma realidade educacional e dando a todos os mesmos direitos de aprender. Investir em capacitação docente seja talvez um dos maiores desafios a ser vencido, para que a inclusão não seja apenas parte de documentos, mas que existe em sua realidade e totalidade. Em nome do grupo, estendo cumprimentos a todos que assistiram à apresentação do nosso TCC e também à banca examinadora. Nosso muito obrigada.